Só para deixar claro, tá? Então, assim, o exame antidoping do Gabigol deu negativo. Sim. Ele não estava dopado. O grande problema é todo o imbróglio, tudo que acontece antes desse exame ficar pronto. André Fúrio, eu também queria a tua opinião. E aí o Zico está lá dizendo que o CT dele está à disposição, já que o Gabigol não vai poder nem treinar no Ninho do Urubu. Também queria que você falasse sobre se você achou que 2 anos, no caso, ele vai cumprir porque 1 ano a gente já coloca ali como uma pena, é muito grande, se é um absurdo ele ficar esse tempo fora. Não. E como é que você imagina que o Flamengo tem que fazer agora? Começar a procurar um substituto para o Gabigol? Salve, salve nação! Sejam todos muito bem-vindos. Galera, o que aconteceu com o nosso Gabigol, gente? Meu Deus do céu. Ele foi suspenso por 2 anos por tentar fraudar o antidoping. E isso aconteceu lá em 2023, em abril. E ninguém ficou sabendo de nada, né? Ficou todo mundo quietinho. E agora estourou essa bomba aí. Meu Deus do céu, o que vai ser do Gabigol agora em 2 anos suspenso? Mas ainda cabe recurso, né, galera? Então vamos ver o que vai acontecer daqui por diante aí. Separei um corte top pra vocês aí do Sport Center, que fala mais sobre esse assunto aí. Eu também quero ver aí em detalhes aqui que aconteceu com o Gabigol. Vamos ver lá esse vídeo aí então, mas antes, deixa o like, galera. Se inscreve no canal e ative o sininho para receberem os vídeos. Vamos lá ver esse vídeo aí. André, boa noite ao Fã Esportes. A gente está acostumado a viver semanas de data FIFA como semanas um pouco mais frias em termos de fato, da temperatura do programa. Temos uma segunda-feira fervendo, né? Cancela a parte fria do programa. Fala, André Kfouri, tudo bem? Tudo bem, Marcela? Tudo bem, Gustavo? Uma ótima semana a todos. Pois é, o assunto é sério. Não dá para brincar com esse tipo de coisa, não. A gente vai poder comentar. Vamos lá, então. A gente começa falando sobre a tentativa de fraude e um exame de antidoping pelo Gabigol. Isso aconteceu em abril do ano passado. Ele foi julgado hoje, 2 anos de suspensão. Valeu, pessoal. Caiu como uma bomba nesta segunda-feira no Flamengo a condenação e consequente suspensão por 2 anos de Gabigol por tentativa de fraude de exame antidoping. O jogador tinha sido julgado no início da semana passada, o julgamento se estendeu e aí foi adiado a finalização para esta segunda-feira e aí sim ele foi condenado por 5 votos a 4 a 2 anos de suspensão por tentativa de fraude em exame antidoping. Ele tinha sido denunciado no artigo na próxima semana contra o Milionários na Colômbia. O Flamengo se disse surpreso com a decisão, divulgou uma nota e, além disso, vai auxiliar o jogador, claro, em um recurso no tribunal, na Corte Arbitral do Esporte, na Suíça. Então, há uma possibilidade aí do Gabigol, ele pode zerar a sua punição ou até aumentar para o limite máximo ali de 4 anos de suspensão. Uma situação difícil. O Gabigol, em 8 de abril do ano passado, foi realizado um teste surpresa de antidoping para todos os atletas no Ninho do Urubu. O Gabigol teria dificultado ali as ações de quem foi realizar esse exame antidoping dentro do Ninho do Urubu. Realizou apenas depois do treinamento, ao contrário de todos os seus companheiros que realizaram antes. Também dificultou a checagem na hora de urinar ali. O fiscal tem que observar o atleta urinando para garantir que não há nenhum tipo de problema, de fraude no exame. Então, por dificultar todo esse processo, o Gabigol acabou denunciado e hoje foi, enfim, condenado e também suspenso por 2 anos. Fica fora agora das atividades. A pena começou a contar desde abril de 2023, é retroativa, portanto, ele tem basicamente mais 1 ano a cumprir até abril de 2025. Primeiro ponto diz respeito aí à demora, né, do julgamento. Isso o processo antidopagem ele não é tão simples quanto todo mundo acha que é. Ele comporta certas nuances que precisa ser analisado com muito carinho e com muito cuidado. E carinho é o termo correto, tá? A gente precisa sempre analisar com carinho, até porque nós estamos não só ceifando um atleta por um longo período da prática do esporte, como também estamos protegendo e blindando o esporte. E a sanção ela é a mínima
para fraude. Ela vai de 4 a 2 anos. Sim, você pensa na dopagem sempre ao inverso. Você começa da mais alta e vai regredindo. Ele pegou a sanção mais leve se você analisar friamente o código. Um atleta em um esporte coletivo, ele não, se for flagrado dentro pela sua agremiação, ele não afeta a sua agremiação. Agora, se isso acontecer com mais de 2 atletas, aí você já pode afetar a coletividade, entendeu? Mas como foi só um caso de um único atleta, você não pode espalhar isso à agremiação. Flamengo sempre lembrar, 2017 já teve o caso do Guerreiro, que aí sim foi detectada uma substância no seu organismo. O Flamengo até recorreu à Corte Arbitral do Esporte. O Flamengo depois até suspendeu o contrato do Guerreiro baseado na Lei Pelé. Enfim, virou uma briga jurídica, mas foram outros tempos, outras situações. O Gabigol agora é por tentativa de fraude e tem esse compasso de espera aí da renovação de contrato do Gabigol. Situação fica mais complicada, ele tem contrato com o Flamengo até dezembro deste ano, ou seja, o seu prazo de suspensão vai além da vigência do contrato atual. Muito bem, vamos falar sobre isso. É claro que a defesa do Gabigol vai recorrer da decisão no CAS, só que a gente não sabe quando isso vai ser julgado. Até lá, ele não pode atuar pelo Flamengo, mas ele não pode treinar no Ninho do Urubu. André Kfouri, como foi que você recebeu essa notícia? Foi algo que te impactou? E a gente sabe exatamente o que aconteceu no dia 8 de abril, lá no Ninho do Urubu. Ele chega, todos os jogadores fazem o exame antidoping antes das 10 horas da manhã, que é o que estava marcado. O Gabigol se recusa a fazer esse exame, vai para o treinamento, depois ele vai almoçar, sem falar que há relatos que ele distrata as pessoas que ali estavam para fazer esse exame antidoping. Pois é, e entregou o frasco aberto para as pessoas Também. que estavam lá para colher o exame, o que evidentemente, em termos de procedimento, né, já que você está colhendo um material que vai ser analisado em laboratório, é uma coisa completamente inapropriada, né? Pode haver todo tipo de contaminação, até para prejuízo do atleta, isso não deveria acontecer, né? O atleta deveria ser o principal interessado no bom tratamento, no bom manuseio do frasco e da amostra. Então são coisas curiosas, para dizer o mínimo, né? Estranhas, né? Completamente anormais que aconteceram nesse caso, a começar pelo fato de todos os jogadores do elenco do Flamengo, como você disse, terem feito o exame antes do treinamento. Só um deles não. Ainda termina o treino, vai almoçar, trata as pessoas responsáveis pela coleta do exame que estão ali trabalhando de maneira desrespeitosa, de acordo com o relato dessas pessoas. E depois se coloca numa situação que pode ser avaliada como uma tentativa de fraude do material. Então, é muito sério. Atletas olímpicos, por exemplo, para quem não tem familiaridade, né, não acompanha esse tipo de assunto com proximidade, precisam declarar onde estão durante todo o tempo, estão todos sujeitos a exames feitos a qualquer momento. Pode ser de madrugada, pode ser em qualquer dia da semana, pode ser em qualquer lugar, e eles têm obrigação, eles têm 1 hora para colher o exame. Essa é a regra a qual estão submetidos os atletas das modalidades olímpicas. Então, muita coisa eu acho ainda vai ser esclarecida. O Gabriel tem todo o direito, evidentemente, de se defender. Ele contratou um escritório de advocacia que é muito importante, muito experiente, especializado nesse tipo de assunto lá no Rio de Janeiro. E cabe recurso à Corte Arbitral do Esporte, é uma coisa que pode ser discutida em algum tempo ainda, né? Já aconteceu há muito tempo. A punição, pelo menos preliminarmente, é longa e ela pode ser duplamente essa pena, o dobro da pena que ele já recebeu. Então é um assunto sério, pode ter um dano correspondente à carreira do Gabriel se ele for condenado, e é uma coisa muito preocupante. Sim. Eu recebi essa notícia, acho que todo mundo com preocupação. Pois a defesa do Gabriel, ela se manifesta a partir de 26 de janeiro, mas ele só é denunciado em dezembro.
Então, a partir do momento em que recebe a denúncia de fraude ou de tentativa de fraude, a defesa estava dentro do prazo para se defender e o julgamento aconteceu em 2 dias, na segunda-feira passada, e aí teve essa pausa e agora, nessa segunda-feira, teve o resultado do julgamento. E foi algo recebido com muito espanto também pela diretoria do Flamengo. Ninguém estava esperando que ele fosse considerado culpado por essa tentativa de fraude ou por fraude. E 2 anos é o mínimo da pena, Zupac. Sim, a pena máxima era de 4 anos, né? Então, parte da discussão que acontece nesse momento é se a pena para o Gabriel foi exagerada ou não. E aí depende muito do ponto de vista que você pretende olhar, né? Se a gente está falando de um caso que poderia ter pena máxima de 4 anos e ao atleta foi dada uma pena de 2 anos para ele cumprir 1 ano, eu não vejo exagero nisso. E assim, doping é coisa muito séria. Exame antidoping é coisa muito séria, né? E como o André citou o exemplo dos esportes olímpicos, futebol também é o esporte olímpico, mas dos atletas olímpicos de maneira mais clássica, assim, que a gente está mais acostumado, é uma coisa sagrada, absolutamente sagrada. E no futebol tem que ser tratado como tal. E geralmente é. Não foi pelo Gabriel, individualmente pelo Gabriel, né? Então esse caso, ele me desperta 2 olhares. O olhar prático para o protocolo que foi descumprido, né? O Gabriel infringiu uma regra, e aí alguém pode dizer, mas ele não estava tentando burlar, ele só foi marrento e não quis fazer. O funcionário, o rapaz que está ali para colher a amostra da urina do Gabriel e levar, ele não é obrigado a interpretar o que o Gabriel está fazendo, quem é o Gabriel, como ele age, né? Um atleta que, primeiro, se nega a fazer o exame, depois, pega o pote da mão do funcionário, depois quer fazer a sua urina, o seu xixi, escondido. E depois entrega esse pote aberto para o funcionário, ele pode estar perfeitamente burlando. E o cara não tem que interpretar se o Gabriel tá, não tá. Tem protocolos, né? E o protocolo foi descumprido. E esse é o primeiro ponto, e é o que levou o Gabriel para o julgamento, e é o que acabou acarretando essa pena que é severa para a carreira do Gabriel. Talvez não seja tão severa olhando o macro da coisa, pena máxima, histórico em outros esportes, mas para a carreira do Gabriel, claro que é uma pena severa. A outra coisa que me chama a atenção é olhar só para o comportamento do Gabriel. Tipo, tentar entender por que um atleta tem um comportamento desse se achando maior que tudo. Isso que me chama a atenção, porque o Gabriel é um cara marrento, ele é um cara marrento, mas até onde a gente sabe, ele é um cara muito profissional nas atribuições dele com o Flamengo, muito comprometido com o Flamengo. Mas esse comportamento de ignorar, de destratar, de fazer como quer, quando quer, da maneira que quer, é um desrespeito tão grande de alguém que se acha maior do que a situação. E não é a primeira vez. Se a gente parar para lembrar, no meio do ano passado, Fansport talvez se recorde, tivemos um episódio, um intervalo de um jogo do Flamengo no Maracanã, onde o Marcos Braz e o Gabriel quase saíram no tapa, né? Foi um jogo em que o Gabriel deixa o jogo no intervalo, no fim do primeiro tempo, machucado. O gramado do Maracanã estava uma porcaria. O Gabriel estava, com razão, reclamando do gramado do Maracanã. Ele não voltaria para o segundo tempo por estar machucado. E ele queria ir embora do estádio. E o Márcio Tanuri, o médico do Flamengo, o chefe do departamento médico do Flamengo, falou para o Gabriel que ele não podia ir embora, porque se por um acaso ele fosse sorteado por doping, ir embora, não fazer o exame, quer dizer positivo. Conta como positivo. E o Gabriel queria ir embora, e ele e o Marcos Braz quase saíram no tapa. Então não é a primeira vez que o Gabriel se acha maior do que, no caso, o exame antidoping. Esse caso, inclusive, ele acontece depois desse caso que aconteceu no Ninho do Urubu. E no relato, ele diz exatamente isso, no relato das pessoas que estavam lá para fazer o exame antidoping, que o Gabriel gritava, toda vez sou eu que preciso fazer este exame antidoping. Bom, se tiver que ser, vai ter que ser ele sim que vai fazer. Bom, hoje, lá no Rio de Janeiro, tem o lançamento do livro do Zico, a ESPN está por lá, e o Zico foi perguntado sobre esse caso. Vamos ouvi-lo. Já vou logo dizendo, né? Se não tiver lugar para treinar, o Centro de Futebol Zico está à disposição para ele trabalhar a hora que ele quiser, de manhã, de tarde, de noite, não tem problema. Lá é a casa do futebol, então não tem problema. A gente fica muito triste com uma situação como essa. Eu acho que o único lado positivo de tudo isso que está sendo desenhado é que ele não foi punido por ter jogado dopado. E isso talvez pudesse vir a ser o maior agravante para um jogador de futebol. Deve ter recurso por parte do Flamengo, mas
é ruim para qualquer jogador de futebol não poder treinar com a equipe e ter que estar tendo uma força de vontade muito grande para treinar separado, se manter em forma durante um período como esse, entendeu? Então, como eu gosto dele, acho que ele é um cara que deu muito e pode continuar dando ao Flamengo, que o CFZ se coloca à disposição no que for preciso para ele, no que tiver que ajudar ele. E agora só vou dizendo, né? Nós temos uma pelada lá de quarta-feira, não vai pensar que vai ser fácil para ele jogar não, porque aí complica. Galera, que bomba, hein? Que bomba. Meu Deus do céu. Pegou todo mundo de surpresa aí. Todo mundo aí sem entender o que Gabigol aprontou, hein? Cara. Agora vamos aguardar aí, né? O que vai acontecer aí. Cabe recurso, ele vai entrar com recurso e vamos ver aí o que vai se suceder daqui pra frente. Né? Não podemos condenar, falar demais aí também, né? Sem saber o que tá realmente acontecendo. Agora vai surgir mais detalhes, né? Com a bomba estourou, né? Então agora a gente vai saber mais detalhadamente o que realmente aconteceu. Para depois a gente tirar conclusões aí, né? Vamos aguardar, galera. Vamos aguardar aí. Tomara que dê tudo certo pro Gabigol aí. Galera, se gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, galera. Para vocês não custa nada, é de graça. E ajuda a gente demais aí. Valeu? E ative o sininho aí para receberem os vídeos. Muito obrigado por chegarem até aqui. Valeu, fui!